Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias estou aqui para trazer um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema Abrigo de Deus. Você sabe o que é o abrigo de Deus? Você sabe como entrar, como acessar esse abrigo de Deus? Em algumas outras versões bíblicas, fala sobre esconderijo, outras abrigo. Afinal de contas, você sabe como acessar, como chegar até esse abrigo? E se você sabe como chegar nesse abrigo, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais a fundo. Você é um habitante desse abrigo ou você é um visitante desse abrigo? Quero fazer mais uma pergunta para você, a terceira, que é: quais são os benefícios de você viver nesse abrigo? Todas essas perguntas eu quero poder responder para você porque ela é fundamental. E ela é fundamental por quê? Porque muitos falam ou citam o Salmo 91, onde fala desse abrigo de Deus. Onde fala desse abrigo de Deus. Muitos recitam, muitos em momentos de angústia recitam para poder serem consolados, oram se baseando no Salmo 91, e isso é muito bom, é o salmo mais conhecido da Bíblia. Ser consolado, orar se baseando num texto bíblico, que é a palavra de Deus, está certo, não está errado. Está errado quando você usa como se fosse um amuleto de sorte. Então vamos entender um pouquinho sobre o abrigo de Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre o abrigo de Deus nesse dia tão especial? E eu quero primeiramente, claro, trazer para você o Salmo 91, verso 1 e 2, que a grande maioria dos que nos acompanham sabe de cabeça já. O Salmo 91, verso 1 e 2. A grande maioria sabe desse texto de cor sorteado. Não é verdade? Muitos sabem até o Salmo 91 inteiro de cabeça. Mas vamos ler o que diz o Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Bom, vamos lá então. Fala de um abrigo, fala de um lugar que Deus permite o acesso até ele. Esse texto, Davi, que eu creio que seja o escritor dele, o escritor do Salmo 91, ele diz desse abrigo, desse esconderijo, desse lugar de acesso a Deus, aonde ninguém, quando eu falo ninguém, eu estou falando dos inimigos da nossa alma, tem acesso a ele. Pastor, esse abrigo de Deus é um lugar onde ninguém, principalmente os inimigos da nossa alma, pode ter acesso? Sim. Existe um lugar onde você pode se refugiar, onde você pode se abrigar, aonde o inimigo não tem acesso, aonde as setas não chegam até você, aonde a influência, tentar te influenciar mentalmente, ele não vai ter acesso. Esse lugar é aonde o inimigo ele não pode se aproximar de você. Pastor, começou a ficar interessante agora esse abrigo de Deus aí. Começou a ficar interessante, porque se esse é o lugar
aonde eu posso me abrigar, e o inimigo não vai me alcançar, nada que é mal vai chegar até mim, eu me interessei nesse abrigo de Deus. Ótimo. Muito bom. Eu tenho certeza que a grande maioria se interessou, ou talvez uma grande parte nunca tinha pensado que esse abrigo é um lugar onde os inimigos da nossa alma não têm acesso. E eu gostei disso, pastor. Agora, o que eu encontro nesse abrigo? O que eu vou encontrar lá, no abrigo de Deus? Bom, no abrigo de Deus, além de você encontrar o próprio Deus, que já seria tudo, e que já é tudo na verdade, o próprio Deus, ele vai trazer sobre você 3 situações interessantes que eu quero trazer para você. Dentro desse mesmo Salmo 91, a primeira coisa que você vai encontrar é descanso. O próprio texto nos mostra e fala do descanso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar aqui é o descanso. O próprio salmista diz que quem chega até esse abrigo, quem habita nesse abrigo, quem tem acesso a esse abrigo, vai encontrar descanso. E é um descanso real, um descanso verdadeiro, um descanso, queridos, que muitas vezes nós precisamos. Afinal de contas, qual de nós nunca teve um momento, em algum momento da vida, um momento de sair correndo, sair gritando e fugir para um lugar onde ninguém nos alcançasse, onde o celular não pega, onde ninguém pudesse achar a gente? Não é verdade? Todos nós. Mas Deus é aquele que fornece o verdadeiro descanso. O próprio Jesus Cristo, querido, quando ele veio à Terra, ele fez esse convite. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. O próprio Jesus, ele fez esse convite. O próprio Jesus, o que ele cita, era basicamente a mesma coisa que Davi citava. Davi citava que Deus, a habitação de Deus traria descanso. O próprio Jesus, o Senhor encarnado, quando chega na terra, ele diz: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, esse lugar que Jesus nos convida, aonde Jesus nos convida a ir até ele, nos faz entender que esse lugar é Jesus. Que esse lugar de acesso é Jesus, onde eu encontro descanso. Aonde o próprio Davi falava, né? Habito nesse lugar, habito nesse abrigo, onde eu encontro descanso. Mas veja também o que diz o Salmo 23. O próprio Davi também, ele já se sentia assim, quando ele orava, buscava Deus, se entregava a Deus, ele mesmo dizia que ele era aquele lugar onde ele alcançava na oração trazia descanso para ele. Olha o que diz no Salmo 23, 2. Ele, referindo a Deus, me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Pastor, o que mais além do descanso eu vou encontrar nesse abrigo? Você vai encontrar refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Queridos, raciocina comigo em algo. Se esse abrigo ele é um refúgio e fortaleza, significa que ele é um lugar de difícil acesso, um lugar onde você se refugia contra todo tipo de situação da vida, e um lugar de fortaleza, onde o inimigo não tem acesso. Então você imagina como se fosse uma ilha, como se fosse um lugar, uma ilha, aonde para se chegar lá, talvez só se chegue lá a barco.
Mas mesmo que chegue ali a barco, você tem uma muralha muito alta, aonde a pessoa só consegue chegar até a muralha, não consegue chegar até você. Assim é o abrigo de Deus. Um lugar aonde só chega ali determinados tipos de pessoas, que nós vamos estar vendo, aonde ali encontra-se refúgio e aonde não há acesso, porque é um abrigo, é uma fortaleza. O inimigo fica do lado de fora. O inimigo fica num lugar longe, distante. O próprio salmista também, no capítulo 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Ou seja, o próprio salmista Davi também, ele diz que o refúgio e a fortaleza, ele vai servir para os momentos de adversidade. E você pode se refugiar lá sempre, porque Deus, ele é esse auxílio. Ele é esse lugar. Ele é esse refúgio, essa fortaleza. E você pode se refugiar nele sempre, em qualquer momento. Pastor, o senhor falou que o abrigo, esse refúgio, essa fortaleza é Deus. Sim, é Deus. Esse Deus que nós não enxergamos, que nós cremos pela fé e não pelo que vemos. É Ele próprio, que é o nosso refúgio. Que ao mesmo tempo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Ele decide habitar também em nós. Olha só que interessante. Nós podemos habitar nele e Ele habita em nós. Nós habitamos nele no sentido de ter refúgio e fortaleza. E Ele habita em nós para nos trazer santidade. Mas vamos lá, tem mais uma condição aqui ainda. O que mais que eu encontro no abrigo de Deus? Livramento. O próprio Salmo 91:3 fala sobre o livramento. Mas também tem o Salmo 34:17 que diz o quê? Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. A gente sabe, queridos, que a Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ou seja, ele está ao nosso derredor, procurando um espaço, uma brecha, para que ele possa entrar em nossa vida. Com isso, ele vai trazer tribulação, dificuldades, adversidades, situações diversas na vida do ser humano. E a Bíblia nos fala aqui no Salmo 34 do justo. O justo é aquele que não se curva diante do sistema, não se curva diante dos desejos da carne, mas aquele que anda retamente com Deus, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses que clamam ao Senhor, que não se curvaram, não se renderam ao desejo da carne, ao sistema do mundo, esses Deus ouve e Deus livra. Bom, pastor, então o senhor diz que esse lugar, esse abrigo de Deus, que é o próprio Deus, eu vou ter descanso, refúgio e livramento. Sim. 3 coisas básicas que você vai encontrar lá para você sobreviver. 3 coisas básicas que você encontra em Deus, que é o abrigo, que é o seu abrigo. Agora, quem pode entrar nesse abrigo de Deus? Quem pode chegar até lá?
Qualquer pessoa pode chegar lá? Qualquer pessoa que pegar a Bíblia, ler o Salmo 91 e fazer uma oração ali vai entrar no abrigo de Deus? Qualquer pessoa que fechar os seus olhos e orar vai ter esse abrigo, essa fortaleza, esse refúgio, esse descanso, esse livramento? Porque é assim que muitas pessoas acham que acontece. Porque tem muitas pessoas que dizem, Deus é amor. Na hora que eu orar, Deus vai me livrar, Deus vai vir em meu socorro. Será mesmo? Eu quero desmistificar isso na sua mente, trazendo para você meditar comigo o Salmo 24, verso 3 a 7. Olha só o que a Bíblia diz. Quem são aquelas pessoas que podem se achegar a Deus? Que podem habitar? Porque nós já entendemos que habitar e visitar são coisas diferentes. Quem são os que visitam? Aqueles que esporadicamente oram a Deus para pedir um socorro só na hora da necessidade, na hora do seu interesse próprio. Esse Deus não ouve. Esse Deus não se faz de abrigo. Perceba que o Salmo 91 ele diz: aquele que habita, aquele que sabe onde deve estar todos os dias. Se eu perguntar para você, na sua casa, você visita a sua casa ou você habita na tua casa? Você vai falar, pastor, óbvio que eu habito. Pois é. Toda vez que você sai do trabalho, toda vez que você sai da escola, da sua universidade, você tem um lugar para você voltar. A minha casa. E lá eu descanso, lá eu tenho proteção. Não é assim? É exatamente assim que é com Deus. Todos nós sabemos aonde pertencemos, aonde moramos. Em Deus. Nós moramos em Deus e Deus mora em nós. Agora, quem que pode chegar até esse abrigo? Vamos ver? Salmo 24, verso 3 a 7 diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Queridos, esse texto ele nos mostra claramente que aquele que vai entrar nesse abrigo não é qualquer um, mas tem duas características muito claras. Mãos limpas, que faz referência à santidade e à consagração. Mãos limpas são pessoas que andam em santidade e que se consagraram e se dedicam somente a Deus. O que é consagração? É uma dedicação exclusiva a uma pessoa, no caso Deus. Limpar as suas mãos, se arrependeram dos seus pecados e estão vivendo uma vida em santidade. Segunda característica dessa pessoa que pode alcançar e pode entrar nesse abrigo de Deus, aquela que tem coração puro. O que é um coração puro? É uma pessoa sincera de coração e honesta. Uma pessoa que não procura Deus por interesses, com intenções erradas. Só porque eu preciso de um livramento, porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de algo. Mas porque eu vejo em Deus o meu verdadeiro abrigo, o meu refúgio. Porque eu reconheço em Deus verdadeiramente que Ele é o meu Senhor e o meu Deus, o meu libertador. Quando eu tenho essas duas características, mãos limpas
e coração puro, eu tenho o ingresso para entrar nesse abrigo. E nesse abrigo, eu recebo bênçãos de Deus. Eu recebo justiça de Deus. Eu recebo livramento de Deus. Eu recebo o refúgio e a fortaleza de Deus, a proteção de Deus. E eu recebo o descanso de Deus na minha vida. Você viu como o Salmo 91, ele é muito mais profundo do que as pessoas pensam? Ler o Salmo 91 é uma coisa, vivê-lo é outra. E viver o Salmo 91 não é difícil, mas eu preciso ter aquelas duas características: mãos limpas e coração puro. Tendo isso, eu entro no abrigo do Altíssimo e me beneficio de toda essa habitação, desse lugar onde eu vou habitar, aonde o inimigo não vai me alcançar. Aonde a própria Bíblia no Salmo 91 diz que eu verei a destruição dos meus inimigos, tanto de um lado quanto de outro, mas eu não seria atingido. Aonde a má notícia não chegaria e não chegará à minha casa. É nesse abrigo aonde o próprio Deus dá ordem a nosso respeito para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. É através desse benefício de mãos limpas, coração puro, eu tenho acesso a esse lugar, a esse esconderijo, a esse abrigo de Deus, aonde o inimigo não tem acesso à minha vida e eu sou guardado e protegido. Você parou para pensar nisso? Mas deixa eu ler para você, para que nós possamos encerrar o Salmo 91, verso 14 a 16, para encerrar. O que o próprio Deus fala quando nós entendemos como acessamos esse abrigo. Olha só. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. O que você está esperando para você acessar esse abrigo de Deus? Basta você limpar suas mãos e ter um coração puro. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por ser o nosso abrigo. Muito obrigado por nos trazer tantos benefícios: descanso, refúgio, fortaleza, livramento, bênção sobre a nossa vida, vida longa. Muito obrigado porque o Senhor nos permite acessar esse abrigo quando nós nos arrependemos, quando nós limpamos as nossas mãos e quando nós temos intenções verdadeiras. Senhor, que esse dia, tanto nós como a nossa casa, a nossa família, possa ter acesso a esse abrigo do Senhor, a esse esconderijo do Senhor, onde possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.